Douglas Marques Pinheiro, conhecido como Fino, sou artista plástico e umbandista. Há 5 anos eu frequento a Umbanda e eu sou artista plástico há 20 anos, mas profissionalmente eu pinto há 13 anos. E nesses 13 anos eu já representava algumas figuras da Umbanda sem saber que eu representava alguns elementos. E nesses 5 anos, há 3 anos, eu ingressei num curso do terreiro que eu frequento aqui em Bauru, que é o Wicca, e pude conhecer um pouco mais da simbologia da Umbanda. Então, junto com a Beatriz, que a gente teve a ideia de representar tudo isso nessa exposição, a gente trouxe todos esses elementos em forma de arte, que foram as gravuras que estão representadas nessa exposição, que são 7 gravuras representadas cada uma com os seus orixás. Em cada uma tem a representação de cada elemento. Então temos a vela, temos o pombagira, temos Oxalá. Então cada gravura representa uma dança ou um elemento utilizado na Umbanda. Tem também o caboclo, tem também o baluaê, e cada elemento na sua roupa ou no seu manto representa as ondas vibratórias de cada elemento. Também trouxe alguns elementos utilizados nas giras, como o alguidar, a quartinha e algumas pedras, alguns elementos que são utilizados em uma gira de Umbanda. Também trouxe uma gravura muito especial que é representada pelo Ogã. Então nessa exposição eu quis trazer alguns pilares principais, que são a linha da esquerda, que é representada por pombagira numa gravura, caboclo e preto velho. O motivo também foi desmistificar essa curiosidade que as pessoas têm sobre a Umbanda, né? Porque às vezes tem esse preconceito que as pessoas têm sobre a religião, mas é um preconceito que as pessoas carregam de uma opinião de uma pessoa que talvez nunca participou de uma gira, não conhece a religião, e por ter escutado de uma outra pessoa tem esse preconceito e nunca pisou num terreiro. Então aqui fica um convite para você que nunca foi, que não conhece um terreiro, que nunca participou de um terreiro, para conhecer um pouco mais alguns elementos, alguns orixás, algum pouco sobre os seus conhecimentos, que está representado aqui nessa exposição. Na vela de Iemanjá, eu quis trazer a representação do elemento da vela como uma conexão entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E os elementos que foram pintados dentro da vela foram personagens que eu nunca costumo pintar nos meus murais. Então tem elementos aquáticos que foram aparecendo durante o processo. A bicoloridade da vela também é a ligação do mundo espiritual com o mundo terreno. As ondas magnéticas da vela, que são essas 3 linhas que saem da vela, é a representação da onda vibratória da vela de Iemanjá. A vela na Umbanda tem um significado que quando você acende uma vela, põe uma função nela, ela cria um prana que liga a função que você deu para a vela com o mundo espiritual, que tem uma teia que liga todo o universo através dessa chama da vela. Na gravura Oxalá, em uma das iniciações que eu tive no meu curso da Umbanda, no Wicca, uma cena que ficou muito marcada para mim foi a primeira incorporação que eu vi que o Rodrigo, que é o nosso pai de santo, teve, que foi de Oxalá, e a dança que o orixá fez, que ele representou, foi justamente essa pintura que eu fiz na gravura. Então esse gesto que ele faz assim, né, com o braço que está representado na gravura, foi a representação que eu fiz da dança dele na gravura. E os elementos que estão representados no manto dele também são os elementos mágicos, que são as ondas vibratórias do Oxalá, que são os pontos mágicos, os elementos paz, fé, que são os tronos que ele representa, e os pássaros também. A gravura pombagira, ela tem um significado muito especial, porque foi a primeira incorporação que eu tive durante o curso e foi de pombagira. Então ela traz justamente esse ato, que foi a explosão que foi passado, que ela vem de dentro para fora. Então foi justamente esse ato que foi representado através da gravura.
E a representação do preto também, porque ela é de uma linha de esquerda, né? Porque na Umbanda temos duas linhas, né? Tem a linha de direita e tem a linha de esquerda. Então a linha de esquerda são Exus, Exumirim e Pombagira. E Pombagira é a representação da linha de esquerda na Umbanda. A gravura Ogã é um dos pilares mais importantes da Umbanda, por ser representação do tabaque, do batuque, da musicalidade que tem dentro do terreiro. E se vocês prestarem atenção, atrás da simbologia do Ogã, temos a representação das figuras das 7 linhas da Umbanda. Então temos os elementos que englobam todas as giras da Umbanda. A gravura Caboclo foi uma das últimas gravuras a serem feitas para a exposição. Foi uma das conversas que eu tive com o pai Rodrigo, que ela precisava estar dentro da exposição, pois é um dos pilares mais importantes dentro da Umbanda, que são Caboclo, Preto Velho e a linha das crianças e esquerda. Então ele disse que precisava muito estar dentro da Umbanda, então é a representação do Caboclo dentro da Umbanda. O Caboclo, diferente dos orixás, que são o Oxalá, que estão representados nas outras gravuras, o Caboclo ele é entidade diferente de divindade. Os caboclos e pretos velhos, eles são entidades terrenas, então foram povos que viveram na terra. A gravura de Obaluayê, ela foi uma releitura de um quadro que eu fiz a punho. Foi a primeira pintura que eu fiz representando um orixá. Então eu achei de um peso muito relevante trazer ela para essa exposição, pois ela está representada no terreiro que eu frequento, lá no Ica. E durante um processo de uma incorporação de uma gira no terreiro, foi pedido que ela estivesse também nessa exposição. Então ela traz também elementos de Obaluayê no grafismo realizado no manto dele. A cor marrom traz também a representação do manto da palha, do orixá. Então o Obaluayê, ele nasce com uma doença de pele e ele usa esse manto de palha na cor marrom, que é representado na gravura. E o grafismo representa as ondas vibratórias do orixá. A gravura Preto Velho, assim como a de Caboclo, o Rodrigo falou também que ela tinha que estar presente nessa exposição por ser um dos pilares. E essa, diferente de todas, ela foi pintada, foi reproduzida na cidade de Belo Horizonte em uma viagem que eu fiz. E eu achei muito interessante, porque a maioria dos pretos velhos, na época da escravidão, né, eles foram todos levados para as plantações de café e tudo mais. E o estado de Minas Gerais tem uma ligação muito forte com essa vinda dos africanos. E foi curioso ter sido reproduzida na cidade de Belo Horizonte. Ela também traz um elemento que está representado apenas nessa gravura, que é o ponto riscado, que é a figura de um preto velho riscando um ponto com a pemba, né, que é um elemento que a gente usa muito nas magias da Umbanda, né, no terreiro, que a pemba ela é representada com um giz branco, que a gente usa para ativar as magias. Ela também tem um carinho muito grande, né, por ter a representação de um dos pilares mais importantes da Umbanda. A técnica utilizada na exposição foi a técnica de serigrafia para conseguir trazer a tecnologia junto com a arte manual que a serigrafia proporciona. O começo do processo ele foi pelo iPad, foi um processo ilustrado digitalmente. A partir disso ele foi feito por camadas e essas camadas elas foram reveladas de uma forma de fotolito e a partir disso foi levado para uma mesa de revelação onde as telas foram queimadas e a partir disso a técnica de serigrafia ela é uma impressão feita manualmente por camadas, então cada cor é uma tela. Um dos motivos também foi a democratização que a serigrafia proporciona, pois como é uma técnica que a gente consegue fazer uma reprodução em escala, isso torna mais acessível para as pessoas para obter as obras, né, as peças, com uma qualidade muito boa, pois o edital ele proporciona que a gente tenha acesso aos maquinários, né, que muitas vezes a gente que não trabalha com serigrafia aqui em Bauru tem acesso.
Então a gente foi para São Paulo, conseguiu ter acesso a alguns impressores que são bons, de uma qualidade excelente, e a gente pôde acompanhar o processo de perto, trazendo para Bauru as impressões para a exposição, e o resultado foram as impressões que vocês têm acesso agora na exposição.